Oi, Olá, Elali. Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo Como é que bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. estou muito feliz de estar aqui conversando com você, Cássia, e sobre um assunto tão legal. Deixa eu colocar um filtro que a minha cara hoje também tá péssima. Eu estava ouvindo você falar do seu menino febril. Ah, aquelas madrugadas, né? Aquelas madrugadas de mãe. É, A mas gente é foi uma deitar, grande. peguei o menino no colo, queimando. Falei, poxa vida, vamos lá, né? É Isabel assim tá mesmo, né? trabalhando para dormir. Ah, não tô conseguindo colocar filtro aqui não, então acho que vou ficar sem filtro mesmo. Sei, vamos ver. Chovia dar. Meninas que chegaram, pede pra participar, porque esse Instagram meu tá tão bugado que eu não consigo chamar ninguém, eu não consigo achar Ô, ninguém. Cássia, eu tive que entrar no seu perfil para acessar a live. A live não estava aparecendo. Quando eu Pois entrei é, no né? seu perfil, apareceu ao vivo. Zuquinho, muito zoado, Zuquinho. Você é muito zoado, Zuquinho. Bom, vamos esperar. Meninas, se vocês entrarem, me avisem aqui, fala assim, oi pra mim, fala, olha, eu tô aqui. Aí eu convido vocês, senão eu não consigo encontrar, tá? Talvez estejam esperando também aparecer lá na página inicial do Instagram. É, pode ser. Ó, a Daiane chegou. É um mistério esse Instagram. Vai lá. Boa noite, Daiane, Boa seja muito noite. bem-vinda. Boa noite. Boa noite. É uma honra estar com vocês aqui. Imagina, eu que agradeço. De onde é esse sotaque bonito? Da Bahia. Da Bahia. Oh, meu Deus, Sou e do como interior está da a Bahia? Bahia. Tá feia a coisa aí, O né? interior tá difícil. É, tá feio. É. Falta a Thalita, vamos ver. Quando a Thalita vier. Thalita, se você chegar aí, você me avisa, você acena pra mim para que eu possa te convidar, tá? Porque eu não acho você aqui. Bom, vamos dar início a essa live, porque acho que a Daiane não pode ficar muito hoje, né, Daiane? Você tem pouco É. tempo. Eu também não quero tomar muito tempo da Lorena, você que é uma mulher aí atarefada. E eu tenho um pequeno febril para cuidar. Então vamos lá, mas nós vamos aproveitar essa live o máximo possível. Essa é a terceira live que a gente está fazendo, né? Ontem eu tive a Lorena Leandro aqui, hoje eu tenho a Lorena Kutlack, a nossa mamãe estudiosa, a mãe inteligente na qual eu me inspiro. Sejam bem-vindas, Lorena e Daiane. Fico muito feliz de ter vocês aqui. Essa série de lives vai ser por conta de uma necessidade do público. Muito me perguntam sobre. Eu tenho um filho agora que vai vir com síndrome de Down, eu tenho um filho que vai vir com autismo, descobri mais um que eu faço, né? Bom, eu não posso falar muito sobre isso, né? Eu não tenho essa autoridade, mas eu conheço quem tem. Por isso que vocês estão aqui para partilhar a experiência de vocês, tá? Lorena, por favor, se apresente, conte para nós quem você é, quem que é a sua pequena, um pouquinho da sua história. Bom, eu sou a Lorena. Eu sou por formação, eu sou formada em letras, né? Eu sou professora de português. Trabalhei em escola por alguns anos. Recentemente eu voltei a trabalhar de casa mesmo, voltei a estar mais tempo com as minhas crianças em casa. Então, hoje, atualmente, eu sou uma dona de casa que ensina português pela internet. E eu tenho a Maria, que é a minha primogênita. Eu tenho três filhos, né? Tenho a Maria, que está com 7 anos agora. Tenho o João Vitor, que está com 4 anos e meio. E tenho a Isabel, que está com 1 ano e meio. Então, esse é o meu trio por enquanto. E quando eu engravidei da Maria, eu estava já num momento que para mim era bastante delicado. Eu engravidei da Maria com cerca de 15 dias de casado. Então foi bem logo no início do casamento. E quando eu me casei, eu estava num momento delicado porque eu estava fazendo um tratamento para síndrome do pânico. Eu estava tendo, assim, crises muito sérias de síndrome do pânico. Estava tomando uma medicação pesada, não conseguia dormir. Eu estava assim, realmente tratando uma doença. Então eu tinha muita ansiedade naquela época. Eu estava num momento assim de grande ansiedade. Casei mais ou menos assim. A situação do casamento, toda essa mudança que já vem com o casamento, para mim foi era uma carga pesada naquele momento, naquela circunstância.
E eu estava me aclimatando ali a situação do casamento quando descobri que eu estava grávida. Bem assim, na terceira semana de casado, eu descobri que eu estava grávida. E foi um baque. Bom, então estou aqui tendo que lidar com essas questões, e agora vem bebê, eu tive que cortar toda e qualquer medicação. Síndrome, e quando eu conto essa história, às vezes vem essa pergunta, mas ela nasceu com síndrome de Down por causa da medicação que você tomava? Não tem nada a ver. Inclusive, assim, quando eu casei e eu sabia que eu poderia engravidar a qualquer momento, eu já comecei a tentar mudar o meu tratamento, tirar remédio, tudo isso. Mas foi um baque, eu estava ainda em processo, né, de ficar bem, e eu engravidei. E aí eu estava me habituando à situação da gravidez quando veio o diagnóstico da síndrome de Down com 3 meses de gestação, naquele exame da translucência nucal, que não é um diagnóstico, não é 100% fechado, né? As pessoas às vezes fazem esse exame da translucência nucal, recebo muitas mensagens de mães que ficam em pânico, fazem o exame lá morfológico de primeiro trimestre, e dá essa alteraçãozinha na translucência nucal, e as mães já ficam assim, bom, então meu filho vai nascer com síndrome de Down. E não é necessariamente assim. Esse exame é um marcador entre diversos. São vários marcadores que podem juntos levar a um diagnóstico de Down. No caso da minha filha, ela teve alteração na translucência nucal, e aí a gente foi encaminhado para fazer o exame morfológico do coração, o ecocardiograma fetal. Porque é muito comum que crianças com síndrome de Down tenham problemas cardíacos. E no caso dela, ela tinha. Então, já com 3 meses de gestação também, apareceu o probleminha no coração. E esse probleminha no coração, junto com a translucência nucal alterada, levou assim, a uma quase certeza de que ela de fato nasceria com Down. A médica que fez esse ecocardiograma teve inclusive uma fala bem dura, que naquele momento me marcou negativamente. Ela falou, se vocês têm a translucência e agora tem essa cardiopatia, é melhor vocês já começarem desde já a viver esse luto. Ela usou essa frase. E depois eu fui entender que nesse mundo das necessidades especiais e tudo isso, existe essa expressão do luto. Esse momento que a família passa, né, de aceitação daquele diagnóstico. Mas eu nunca tinha ouvido falar em luto relacionado à gestação. Gestação é vida. E aí, de repente, eu tenho que passar por um luto. Eu lembro que foi aquela consulta, assim, foi um dos momentos mais tensos da minha gestação. Poderia ter sido diferente. Se a profissional tivesse abordado a questão de outro modo, teria feito uma enorme diferença na nossa história ali, para mim, para o meu esposo. Parece uma grande desgraça, né? Acabou a vida. Com certeza. Você está grávida, você está esperando uma criança, você tem que viver um luto. Depois eu fui entender mais ou menos qual que é o sentido da expressão, que é uma fase de adaptação. Mas a palavra luto tem uma carga muito pesada, muito negativa. Remete à morte. Então, quem que morreu? Eu tenho que ver um luto por quê? Quem morreu? É o luto pelo filho idealizado. Aquele filho lá da sua imaginação não é bem como você imaginava, ele é diferente. Sim, a gente acaba percebendo que existe algo nesse sentido, mas você chegar para uma gestante de primeira viagem e dar o diagnóstico dessa maneira, você já põe ali um peso, um carimbo, uma negatividade que não precisa ter, que faz um mal enorme, e que se a pessoa já tem na cabeça dela aquela mentalidade de que o bebê tem que ser perfeito, e de que ela tem direito sobre a vida daquele bebê. Nos países, a gente sabe que nos países de primeiro mundo, né, eu gosto sempre de colocar entre aspas, nos países de primeiro mundo, um diagnóstico como esse e uma certeza de que você tem que viver esse luto, leva a grande maioria das famílias a optar por interromper a gestação, por matar a criança. Então, nesse caso, realmente as palavras importam muito. E aí eu recebi eu saí dessa consulta assim, muito abalada. E foi uma gestação muito difícil por causa disso, principalmente. Eu nunca tinha carregado um bebezinho meu. Hoje eu sei o que é. Eu sei o que acontece. Eu conheço esse vínculo, eu sei como que é esse clique que dá quando você pega o seu filho. Seu filho saiu de você, se segura ele.
Mas eu não tinha, para mim era tudo muito abstrato. Gestação era abstrato, recém-nascido era abstrato, síndrome de Down era abstrato, eu não sabia o que era. Assim, falava síndrome de Down para mim, eu pensava em algumas figuras alguns preconceitos que a gente tem mesmo. Você visualiza aquela pessoa com Down estereotipado, você acha que o seu filho vai ser aquele estereótipo. Você não consegue imaginar uma individualidade. Você não consegue. A gente, quando é mãe de primeira viagem, realmente leva um tempo, né, pra gente perceber que aquela bolinha de carne é uma alma imortal, é um indivíduo. E no meu caso, eu não conseguia visualizar a coisa concretamente. E tinha toda essa carga, né, de que, então, o filho idealizado não existe. A minha filha, né, que eu sabia que ia ser uma menina, a minha filha que vai nascer, por algum motivo, todo mundo fica me dizendo que isso que ela vai ter é uma coisa muito ruim, porque foram poucos os comentários que eu recebi na gestação, assim, de a gente vai amá-la. Era sempre assim, não, mas talvez não seja, vamos rezar porque talvez não seja. Era assim, 90% dos comentários muito bem intencionados eram nesse sentido. E eu ficava pensando, puxa, mas se todo mundo está tão enfático nisso de que talvez não seja, então é porque é uma coisa muito ruim que vai acontecer. Então, quando as mães vêm falar comigo, ou às vezes familiares, já aconteceu assim de pessoas que têm amigas que estão nessa situação de receber o diagnóstico, estão investigando uma síndrome. Quando as pessoas vêm falar comigo sobre isso, eu falo assim, o que essa mãe quer ouvir é que o filho dela vai ser amado. Independentemente de qual vai ser a situação, como é que ele vai ser, com o que... Independentemente. A gente está ali com aquela criança, ela é parte naquele momento ela está ali, ela é parte da gente, ela é carne da nossa carne. E você sabe que, aliás, mesmo que a gente não consiga muito bem, sei lá, refletir, pensar sobre o assunto da maneira correta, mas existe um sentimento muito forte. Você sabe que você tem esse vínculo. E você quer que esse bebê seja amado. Você quer que esse bebê seja assim, plenamente aceito, amado. Bebês foram feitos para isso, né? Para serem perfeitamente amados. E esse comentário de, não, mas talvez não seja, mas puxa... Eu vivi foi a minha primeira gestação e foi muito assim, de ter que lidar com essa situação de eu vou colocar no mundo uma criança que eu precisarei defender. E essa é uma outra questão, né? Quando a gente tem a criança atípica, eu lembro de ter esse pensamento logo que a minha filha nasceu, e aí vem todo aquele amor, aquele sentimento. Eu não tive nenhuma dificuldade de estabelecer vínculo com ela. Quando ela nasceu, eu peguei, eu soube, né? Eu senti que aquilo ali era o maior amor do mundo. Mas eu senti assim que eu não tinha só tido um bebê, eu não tinha só que aprender a trocar fraldas. Era como se eu tivesse entrado assim, numa espécie de militância. Eu vi logo que assim, o mundo das necessidades especiais era um mundo meio que paralelo, né? Assim, em que as crianças tinham que ser defendidas, em que as crianças tinham que ser protegidas. Eu percebi que eu tinha colocado no mundo uma criança que ia precisar não só de terapias, de fisioterapia, de fono, mas ela ia precisar desse amparo, que eu fosse assim essa força, essa muralha para ela. E aí foi indo. A nossa história é uma história muito bonita, graças a Deus. Eu me emociono quando eu falo. E foi isso, né? Hoje ela tá com 7 anos, ela é uma menina linda, ela é muito amada. E, assim, Cássia e Dayana, eu digo assim, com meu coração aberto, eu não queria que nada fosse diferente. Nada. Primeira vez que eu choro. Obrigada, Lorena. Acho isso lindo, né? Assim, você como mãe parece... Ela é minha menina, né? Ela é perfeita, ela tinha que ser assim. Que bom que Deus mandou ela assim. É muito reconfortante ouvir isso. As pessoas questionam tanto, né? Sim. E por que mais um filho? Né? Por que pôr mais crianças no mundo? E o importante é... Quando a gente fala, né? Assim, eu já falei isso também. E não ter consciência do peso das palavras, de virar para uma mãe e falar, o importante é ver com saúde. O importante é que seja perfeito, né? E nem sempre é. E tá tudo bem, a gente vai amar mesmo assim. A gente tá aqui pra isso, né? Assim,
eu tenho essa convicção muito grande, assim, Deus nunca erra, nunca, nunca, nunca. As pessoas têm um olhar, assim, triste, de desgraça sobre a vida, né? O que será que a Lorena fez pra merecer isso? Sim. E Nada, aí isso porque ela não merece a Maria. você é especial. Não, é porque você é diferente. É uma outra fala que a gente ouve muito. Não, filhos especiais, pais e mães especiais. Não, não necessariamente. Nós somos gente com. É do ser humano. Eu precisava da minha filha porque eu era muito mais ruim do que eu sou depois dela. Eu precisava muito, assim, eu precisava muito da lição das muitas lições que ela foi me apresentando ao longo do caminho. Ela foi circunstância de muita melhora para mim. Melhora como pessoa, fortalecimento mesmo. Ela me trouxe muitas situações que me tornaram uma pessoa melhor. Mas não é que eu não sou assim mais forte, eu não sou mais inteligente, eu não sou mais nada. Assim, eu estava na situação em que Deus me mandou a Maria. Eu era uma pessoa assim medrosa, que dormia à base de remédio tarja preta e que não sabia muito bem o que eu ia fazer da vida. Eu tinha lido alguns livros, eu tinha lido alguns títulos de universidade, mas eu não sabia muito bem o que eu ia fazer da vida. E eu não era especial. Não é isso, sabe? Não é bem isso. E essa fala de filhos especiais para pais especiais, ela traz muito uma defesa. Assim, a pessoa está meio tentando se diferenciar de você. É como se fosse um recurso assim psicológico de isso não vai acontecer comigo porque eu não sou tão boa quanto você. Isso não é. Eu sou normalzinho, então os meus vão ser sempre normalzinhos, porque eu sou medíocre, tá? Deus não me manda um filho especial, não. Tem um pouco disso. Tem um pouco disso aí. O que, assim, é compreensível. Eu não vou eu também tinha medo, também morri de medo quando eu tive esse diagnóstico. A gente não quer, não dá para dizer que você recebe essa notícia e você quer a diferença. E outra coisa que eu já vou passar a palavra para a Daiane, porque eu acho que eu tô falando muito, mas outra coisa que eu sempre falo para as mães que me procuram: não se cobre receber essa notícia com um sorriso no rosto. Não precisa. Assim, a gente não precisa chamar isso de luto, porque luto é uma palavra carregada de outras coisas que não precisam fazer parte desse momento. Mas a gente nós somos seres humanos, nós trazemos a nossa história, nós temos as nossas circunstâncias, enfim, faz parte. Se você está triste, se você não sabe, está com medo, tudo bem. Deus quer que você passe por esse medo, que você vai ter que viver esse medo. Essa é uma espécie de soberba. Não, eu estou bem, é maravilhoso. Não, pode. Tudo muito. Conheço algumas pessoas que, sinceramente, genuinamente, passaram por muita naturalidade. Por isso é que nós, com a Lorena Leandro, é uma. Quinto filho. Ela foi assim, conversei com ela ao longo de toda a gestação dela. Ela estava muito serena, de verdade. Ela não estava querendo mostrar nada para ninguém. Mas tem muitas mães que, às vezes, assim, acontece muita síndrome de Down com mães mais velhas. Não sempre, mas acontece. Então, aquela mãe que deixa ali, ela quer coroar a maturidade dela com um filho. E vem um filho com Down. Isso tem acontecido. É uma situação que tem acontecido muito hoje em dia. E para essas mães isso aí é uma notícia que dói, sim, que é difícil, leva um tempo. E você não precisa passar por cima, atropelar os seus sentimentos. Tenha os seus sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, vamos olhar para a realidade. A realidade é que você está gestando uma pessoinha. Você está gestando uma alma, ela foi confiada a você. E ela vai fazer coisas muito boas por você, assim como você também vai fazer coisas muito boas por ela. Então, acho que me alonguei demais nessa fala inicial, mas acho que é perfeito. Isso. Obrigada, Lorena. Obrigada. E a Maria é linda. Linda, tenho certeza. Ninguém tem dúvida disso. Sim. Vamos respirar, Daiane? Tá pronta? Deixa eu pegar um fôlego, né? Não tenho intimidade que vocês têm frente à câmera, né? Mas eu vou tentar me expressar da melhor maneira possível. Imagina, você fala com o teu coração. Conta pra gente um pouquinho sobre Meu nome é Daiana, tenho 35 anos, né? Sou do interior da Bahia.
nesse lugar quente, que está úmido também. Tenho 2 filhos, né? Tenho o Pedro, de 8 anos, diagnosticado com autismo desde 2 anos e 2 meses. Né? Ele está entre o moderado e o severo, né? E tem o Miguel, de 4 anos, que está aí está em busca de um diagnóstico de um possível TDAH. Né? Um TOD com TDAH. Né? Sou mãe, sou esposa, não sou formada em nada, né? Busco me formar para ser uma melhor mãe ou uma melhor esposa. Né? Pedro, gente, foi diagnosticado com 2 anos e meio. Mas eu falo que sempre quem deu o primeiro diagnóstico de Pedro foi minha mãe. Porque eu trabalhei até Pedro ter 1 ano. Né? Eu deixava ele com minha mãe. Minha mãe criou 7. E sempre falava, né? Pedro é diferente. Olha, Pedro tem comportamento diferente. Eu criei 7. Pedro tem alguns comportamentos diferentes. Mas eu era mãe de primeira viagem. Aquele filho desejado. Era um bebê muito lindo. E a gente passava, né? A vista grossa. E minha mãe, uma vez, viu a reportagem e disse: ele parece que tem autismo. Aí eu mudei de pediatra, né? Porque Pedro já dava sinais de que era autista desde bebê. Hoje eu vejo que ele era um bebê autista, né? Não foi sinais quando ele já estava maior. Acabei mudando de pediatra. A pediatra também falou: olha, mãe, ele está dando sinais de autismo. Eu tinha ouvido falar o que era autismo, mas eu não sabia, eu nunca tive contato com uma pessoa com autismo. Aí fui buscar informação. O que era autismo, o que eram os sinais de autismo infantil e tudo. E eu mesmo cheguei à conclusão que ele era autista. Aí a pediatra me indicou para ir no neuro. Eu fui no neuro na primeira consulta clínica e ele foi diagnosticado com autismo, com 2 anos e 2 meses. Eu sou uma pessoa muito prática, eu tenho um olhar muito prático da vida. Então, assim, eu recebi o diagnóstico, eu não fiquei desesperada, eu não fiquei agoniada. Meu marido levou quase 2 anos para aceitar o diagnóstico dele. Foi difícil para ele, como homem, né? Primeiro filho homem. Aqueles sonhos que a gente põe em cima de um filho. Mas para mim foi muito prático. Esse menino tem alguma dificuldade, é meu filho, é amado do jeito que é, como ela estava falando, né? A gente ama um filho, não importa como é que ele vem. Se ele vem com saúde, se ele vem sem saúde. É um filho, é uma criança a ser educada. Ele tem dificuldade, vamos correr atrás de profissionais, né? Aí Pedro faz terapia desde 2 anos e meio. Eu cheguei a ter a fase mais difícil para mim, desde que Pedro foi diagnosticado, foi Pedro é não verbal, né? Então, assim, quando a criança é pequena, ele não demonstra tantos estereotipias ou tantas adversidades que ele mostra quando é grande. Porque ele vai crescendo, ele vai tendo preferências, né? Ele vai demonstrando várias coisas, porque eles são comportamentais. Aí Pedro chegou a uma certa idade, a fala não veio. Até hoje a fala dele não veio. Ele está buscando mais coisas hoje com terapias, mas ele não tem fala. E ele quis se comunicar melhor e não conseguiu. Então, assim, ele passou a se autoagredir. Nada de extremo, nada de chegar a se machucar realmente, mas nenhuma mãe aguenta ver seu filho se autoagredir. Então, assim, para mim foi uma das fases piores. Foi uma fase que o Miguel estava pequeno também, né? E foi muito difícil. Muito, muito difícil mesmo. Mas eu digo, como ela tá falando. Filho é filho. E assim, a melhor coisa que eu tive na minha vida foi ter Miguel. Porque a melhor terapia de Pedro foi Miguel. Porque assim, o meu relato que eu tenho para outras mães autistas que falam assim: eu não quero ter outro filho, porque o trabalho é grande. É um trabalho grande, principalmente a gente que não tem um filho leve, com autismo leve, né? O autismo moderado, não verbal para severo, ele é um pouco mais difícil, né? Mas é como ontem Dani estava falando, né? As pessoas olham para nossa vida e falam assim: nossa, deve ser difícil, mas a gente na verdade não acha, né? A gente na verdade não acha tão difícil como as pessoas olham, na verdade. Pois é. E assim, eu tive Miguel, eu também não queria ter, eu tinha um pensamento assim: Pedro, eu queria estudar mais, né? Eu queria fazer pedagogia, porque eu queria ajudar outras crianças e tal. Aí eu engravidei de Miguel, né? Eu até peço perdão a Deus, porque na época eu fiquei muito irada, eu não queria aceitar. Mas foi a melhor coisa da minha vida e da vida de Pedro, porque assim, foi a melhor terapia que Pedro teve. Hoje Pedro socializa, ele não verbaliza, mas ele socializa, ele senta em determinados momentos. Ele faz muita coisa social que ele não fazia antes da chegada de Miguel. Ele não se interessava de brincar com crianças, só com adulto. Ele não queria andar de bicicleta, hoje ele já se interessa. Então, assim, o que eu tenho falar para outras mães que pensam em não ter outro filho é que não existe terapia melhor do que irmãos. Na verdade, para uma criança solo,
é neurotípica e ou atípica, não existe melhor coisa na vida dele do que ter um irmão. Porque, assim, foi um divisor de águas na vida de Pedro. E falando sobre o luto, como ela falou, eu também não gosto dessa palavra luto. Parece que seu filho morreu, né? É muito horrível você ouvir isso. Foi muito difícil. Na verdade, eu não tive luto, né? Como diz o pessoal, luto. Eu não tive essa... é como eu falei, eu não me choquei tanto. Eu falei, você é meu filho, eu amo ele de qualquer jeito, ele tem uma dificuldade, vamos atrás de, né, ajudar ele. Mas, assim, eu não gosto da palavra luto, porque parece que nosso filho morreu, teve um diagnóstico, ele não vai viver mais. Ele foi, né, morto, enterrado naquele momento. E não é assim, essa criança ele tem uma vida. Desculpa, então, existe um documentário chamado Do Luto à Luta. E parece que esse termo luto foi introduzido no mundo das necessidades especiais, aqui no Brasil, pelo menos, por esse documentário, porque ele mostra crianças principalmente crianças com síndrome de Down, né? Então não sei se a Dayana chegou a ver. Mas o título é Do Luto à Luta. E aí mostra várias histórias de diagnóstico e várias histórias de superação. Então, esse foi um termo que foi normalizado, e eu vejo ele muito relacionado a esse documentário. Demais, e assim, no mundo do autismo, principalmente, porque assim, as pessoas conhecem mais o autismo leve, porque assim, você é a primeira mãe que vem falar de um autismo mais grave. Isso, todo mundo que conhece o autismo, ele parece que toda criança vai ser um The Good Doctor, né? Um atípico, aquele pessoal da Netflix que assiste aquela série e acha que toda criança vai ser assim, vai ser extremamente, o pessoal fala, nossa, eles são extremamente inteligentes. Eu falo, o meu é normal, viu? O meu tá aprendendo normal, tem nada de extremo, né? Tem nada de extremo, né? Então o pessoal acha assim que todos vão ser um Asper, vão ser superdotados, e não é assim, né? Eu já falo espectro, porque não são determinados únicos, cada um tem sua especificidade. Então, assim, as pessoas olham, e esse termo de luta é tão extremo que eu vejo muitas mães falando assim, nossa, eu rezo a Deus todo dia que Deus leve meu filho antes de mim, porque quem é que vai cuidar? Mas de autismo mais severo, eles são assim. E assim, o que eu peço todos os dias é que Deus me dê saúde, né? Para eu poder deixar meu filho o mais adaptado possível. E quando eu partir, que ele fique, vive muito, e quem ficar com ele, ame do jeito que ele é. Exato. Porque é isso que importa. Amar ele do jeito que ele é. Então, assim, esse termo luto é muito extremo, está sendo muito usado, e está assim, levando a famílias a certos comportamentos que, assim, não ajuda a criança. Não ajuda a criança. Eu não sei o caso do síndrome de Down, mas, assim, nós, mães com autismo, o que a gente vê é que a família hoje tem que ser mais ajudada. A família hoje, primeiro, tem que ser ajudada antes da criança. Porque, assim, não é fácil. Tem muitas mães que não conseguem ir a público com o filho, porque o filho ele vai gritar, ele vai sair correndo. Ele, às vezes, vai ter... não vai saber lidar com certas situações, ele vai se autoagredir, vai bater na cabeça. E as mães não têm, né, às vezes, psicológico para lidar com isso em público. Não tem maturidade e é difícil. Aí vem a pessoa e fala assim, nossa, você passou pelo luto. O duro é que nós já vivemos numa sociedade que está cada vez mais se tornando anticriança. Se você vai com seus filhos, crianças típicas, num restaurante, típicos ou atípicos, tanto faz. Você vai no restaurante com a criança, o fato da criança, sei lá, você não coloca ali o celularzinho para ela ficar quieta, calada, a criança está ali, conversando, sendo criança. Não tá, o menino não precisa quebrar pratos e sair correndo. Não. Só ser criança já incomoda. Então, nós já temos uma quantidade crescente de locais que estão se blindando contra crianças. A criança atípica sofre isso aí num grau muito mais elevado, porque sim, existem comportamentos difíceis. A minha filha, ela tem sensibilidade auditiva, uma hipersensibilidade auditiva, tem algumas questões sensoriais que eu sei que tem no autismo também, tem na síndrome de Down. Então, por exemplo, se a Maria vai num shopping, ela fica muito desorganizada. Assim, em casa, aqui brincando, quem vem visitar minha casa acha que a Maria é uma menina perfeitamente tranquila, e ela é.
Mas aqui é um ambiente que ela conhece, ela tá brincando com as bonequinhas dela, ela tá com a família, com os irmãos. Se ela vai para um lugar Um ambiente controlado, com né? muitos estímulos, ela desorganiza realmente. Então, ela não consegue ficar, ela corre, ela sobe, ela desce. Se a gente tenta puxar, ela se joga no chão. Então, a gente tenta, é claro que a gente tenta melhorar isso aí. Existem técnicas, existem diversos recursos que as famílias vão tentando usar, os terapeutas auxiliam. Mas são crianças que têm um comportamento que a nossa sociedade hoje não está disposta a conviver com isso. E aí tem aquele cientista, né, entre aspas, o Richard Dawkins, que anos atrás ele falou no Twitter, uma menina falou para ele, tô grávida de um bebê com síndrome de Down, o que eu faço? Aí ele respondeu assim, aborte e tente de novo. E essa frase isso repercutiu. Ele foi tão explícito na sua maldade que essa frase repercutiu. E aí depois ele foi se explicar. Ele falou, não, mas é moralmente incorreto você colocar no mundo uma criança que vai sofrer tanto. Se você pode simplesmente poupá-la desse sofrimento. Então ele deu uma virada aí, querendo dizer que no fundo ele queria proteger a criança. Mentira! Você mata ele para poupar ele do sofrimento. Exatamente. Ele tentou Ou você não pode ter outro filho porque você tem um filho especial, né? Que eles falam especial, né? Você não pode ter outro filho. Quando eu falo que eu quero ter, porque eu pretendo ter outros filhos, né? Se Deus quiser, eles falam, o pessoal fala assim, nossa, você já tem tanto trabalho. Aí eu falo, como é que eu vou ser? Eu vou ser um cadáver descansado? Porque eu vou morrer, né? Eu vou ser um cadáver descansado, eu vou morrer descansada porque eu não vou ter mais nenhum filho, eu não vou dar nenhum filho a Pedro porque eu não quero ter trabalho. É um pensamento muito egoísta. E eu vejo hoje mães que vê Pedro com Miguel, aí quando eu falo trajetória de Pedro, eu falo assim, nossa, ele senta hoje, ele brinca, ele que chega perto das crianças. Nossa, aí as outras falam, eu converso muito com meu marido, acho que a gente foi egoísta de não ter tido um filho. Aí já passou dos 40, às vezes não consegue engravidar mais, é difícil. Porque tem medo e as pessoas realmente falam, gente. Não é só as pessoas próximas como parente, não. Os próprios médicos, às vezes, falam mesmo. Você vai ter outro filho e pode nascer com autismo de novo, porque, assim, a chance de nascer com autismo é grande. Meu filho, né? Porque meu marido, a família paterna biológica dele, meu filho se eu não me engano, é o terceiro da família. Então, assim, a chance de ter outro é grande. E de Miguel ter nascido com autismo era grande. Mas desde a gravidez de Miguel a gente fala a mesma coisa. Se nascer, a gente cria. É outro filho. Não é outra criança especial. É outro filho. É outro filho para cuidar. É outro filho para ser amado. É outro filho para ser educado. Sim, esse é um ponto bem importante. Sim, pode falar. Desculpa, te interrompi, Cássia. Pode falar. Não, esse é um ponto bem importante porque é um drama que as mães vivem. E de novo, essa rejeição à ideia dos filhos e essa rejeição à ideia de uma família mais numerosa, né? Isso aí pega assim com especial força as mães das crianças atípicas, porque muitas vezes você tem quem tem um filho só já ouve, vai ter outro, corajosa, filho típico. Quem tem o filho atípico, quando você tem, pela minha experiência, né? Eu tive a Maria, primeira filha, foi todo aquele drama, cirurgia cardíaca, síndrome de Down. Quando eu engravidei do João, eu passei alguns meses tentando engravidar do João. Eu não estava engravidando, assim, eu passei alguns meses tentando. E quando eu engravidei, assim, o comentário geral, pelo que eu percebia, né, que as pessoas falavam, era que, puxa, aconteceu, assim, né? Como se tivesse sido um acidente de percurso. Mas as pessoas tentam entender o seu segundo filho depois do primeiro com tantos problemas, tentam entender assim, não, eu ouvi isso, tá? Ouvi isso de uma pessoa. Mas agora vai dar certo. Não, tudo bem se aconteceu isso, agora vai dar certo. E puxa, mas assim, as mães sofrem, passam por isso. E eu converso, assim, eu recebo muita mensagem de mãe que tá assim, mãe que se sente culpada porque quer ter, mas assim, tudo ao redor
leva a esse medo, a esse pânico, a essa noção de que, mas então eu estou estragando, a minha vida, eu posso estragar meu casamento, eu não vou conseguir dar a atenção que o meu filho atípico precisa. São muitas as pressões. Muitas. Quando, na verdade, o que a Daiana falou é muito verdade. O irmão é a melhor terapia. Parece frase feita, mas não é. O irmão é a melhor terapia. A Maria está com 7 anos. E eu tô começando a alfabetizá-la. Estou alfabetizando ela em casa. Na pandemia agora, né, nos últimos 2 anos, eu falo assim que eu não sabia o que fazer com o meu do meio, né, com o João Vitor. Eu fui lá e alfabetizei ele também. E não teria sido possível começar a alfabetização da Maria sem o João lendo em casa. Porque ele acaba sendo um referencial para ela de comportamento, ele já está assim, super esperto, e ela quer fazer tudo junto com ele. Ela é louca pelo irmão. Ela é louca, louca, louca. Se ele sai com o pai, ela começa a falar: João, mamãe, cadê João Vitor? Saudade. E o fato do João estar lendo, eu tenho certeza que eu não teria conseguido dar os primeiros passos na alfabetização da Maria sem a presença dele, desse exemplo. Eu poderia, assim, fazer 1000 pós-graduações. Eu fiz curso quando a Maria nasceu, quando eu só tinha ela. Eu fiz uns 2, 3 cursos lá de estimulação, disso, daquilo. Foi muito legal. Mas não adianta. Você pode comprar, assim, toda aquela parafernália. Eu fui essa mãe também. Hoje em dia eu não sou mais tanto. Mas eu fui essa mãe. Eu comprei equipamento. Eu tinha equipamento em casa. Eu adaptei a casa toda. Eu fazia programa de estimulação do dia inteiro. E nada faz o que o irmãozinho faz. Isso aí. Essa é a gente fica no desespero para dar um jeito. E sendo que teu irmão resolve tudo. Ajuda muito. Tudo, mas ajuda muito. Ajuda muito. Com certeza absoluta. Outras 2 mães vieram falar assim, a mesma coisa. Pode falar. Mas é verdade. Um irmão, fala assim, hoje é tudo muito feito para a família não ter filhos, né? Parece que a família é só marido e mulher. Não é para ter criança, criança empata. Né? Se para uma criança atípica, né? Se uma criança neurotípica, que é dita como normal, é ruim ficar só, porque ela vai querer ser egoísta, ela não vai saber dividir, né? Ela vai se sentir sozinha. Imagine para uma criança especial, principalmente uma criança que não se comunica, que não, às vezes não consegue chegar perto dos amiguinhos, como uma criança neurotípica, porque às vezes tem criança que não quer chegar perto do meu filho. E essa é a realidade de uma criança mais moderada para severa. Pedro está numa época que ele quer socializar, então ele chega perto das crianças, e ele é muito carinhoso, ele é muito beijoqueiro, né? E só que ele é uma criança grande. Né? Ele é uma criança grande. Então, às vezes, tem criança que se assusta com ele. Sim. E assim, a criança se afasta. E às vezes ele sente essa diferença. Porque o meu tem uma boa percepção de tudo que está acontecendo ao redor dele. Se você estiver perto dele e conversar sobre ele, ele vai prestar atenção na conversa. Porque ele está sabendo que a conversa é ele ali. Então, assim, para quem é que mais vai ser amigo de Pedro a não ser os irmãos? Exato. Eu aprendi isso com a minha mãe, né? E eu faço isso com os meus. Eu falei, olha, vocês são irmãos, entendeu? Vocês não brigam, vocês não se maltratam, vocês têm que cuidar um do outro, não importa o que aconteça. Eu não tenho nenhuma criança atípica aqui, mas eu vejo isso, essa questão do irmão. De que a Kim, ela tinha muitos medos. Medo de andar de bicicleta, medo de pular não sei aonde. E veio o Giovanni, que é loucão das ideias, né? Um menino destemido. E tudo que ele faz, ela olha e fala assim, eu vou também. Porque ela tem um irmão. Eu tenho um irmão que encoraja ela, né? Então isso funciona realmente. E a Camila veio aqui e falou a mesma coisa. A Andressa veio e falou assim, quando veio o irmão, os filhos tinham cerca de 3 anos, né? Tinham descobrido o diagnóstico. E falou assim, a evolução foi enorme. Da criança aceitar beijo, da criança aceitar abraço, da criança começar a ficar mais calma, porque tem um irmão que é criança e fala, eu não sei. Assim, não sei que o meu irmão é autista, eu sei que ele é meu irmão. Eu vou atrás dele, eu vou encher o saco dele, eu vou cuidar dele até ele ficar comigo, né? Então, sim, parece que a criança de fora já vem com esse olhar um pouco mais educado, né? Assim, educado no sentido de aquela é uma criança diferente. Porque hoje em dia existe uma tentativa de se falar sobre esses assuntos. Toda essa coisa de diversidade, inclusão, essa é uma pauta que está por aí.
muitas vezes de maneira equivocada, em alguns pontos de maneira correta. Não dá para dizer que nós não nos beneficiamos enquanto comunidade dessa militância da inclusão. A gente sabe que anos atrás, as crianças especiais, crianças com síndrome de Down, muitas vezes nem saíam de casa. E eu já conversei com mãe, eu conversei com uma mãe cuja filha hoje deve ter uns 20 anos, na época a menina dela tinha uns 17. E ela me relatou que se ela chegasse num parquinho com a filha, as outras mães iam embora, porque tinham medo da menina passar Down para o filho delas. Nossa. Então, é recente, esse tipo de coisa é recente. E de uns tempos para cá se começou a falar, né, nesses assuntos, tentar trazer a questão da diversidade. Existem crianças que são diferentes, cada um de um jeito e tal. Isso aí a gente sabe que muitas vezes descamba com uma certa balela, mas num certo sentido, essa é uma pauta que traz para a mesa uma questão importante. E o fato é que se a minha filha chega num parquinho hoje, as crianças, na verdade, já tem até um movimento de nós temos que brincar com a criança diferente. É bem curioso isso. Eu já vi isso algumas vezes acontecer. Ela é especial. Às vezes já teve criança que chegou para mim e falou: ela é especial, né? Ela é diferente. Na minha classe tem uma também. Enquanto em casa, né, com os irmãos, a Maria é a Maria. A Maria não é. O João já percebeu que a Maria é diferente das outras crianças. E ele já faz o papel de porta-voz dela na rua. Recentemente a gente foi acho que foi numa festinha, alguém perguntou: qual é seu nome? Perguntou pra ela, qual é seu nome? E a Maria tá começando a falar, ela fala de um jeitinho ainda, ela tem muitos problemas de pronúncia. Dá pra ver que ela forma as frases na cabeça, mas ela tem a praxia da fala, ela não consegue pronunciar aquilo que ela pensou. Então, o nome dela, ela fala Thaia, ela não fala Maria. Ela diz Thaia. Aí a pessoa pergunta: qual é seu nome? Thaia. Aí o nome das pessoas ficam assim: como é? Aí o João vai lá: não, é Maria. Só que ela fala desse jeito mesmo. Então ele já sabe que ela é diferente, mas ele não deu um nome pra isso e ele nem tá preocupado em etiquetar isso aí, em nada. É a Maria. E ele já vê crianças com Down e ele fala: elas são igual a Maria. Ele reconhece isso também. Mas eu não parei ainda para ter essa conversa com ele, porque eu não quero quebrar essa espontaneidade. Eu não quero dar nome, eu não quero colocar ali um selo, sei lá, etiquetar a irmãzinha. Ela é só Maria em casa. Isso ajuda muito, porque eles brigam de igual para igual, eles brincam de igual para igual. Situações que ela não tem. Na escola, ela tende a ser... O tempo que ela esteve na escola, ela tende a ser tratada como um mascotinho. O que é carinhoso da parte das crianças, da parte das professoras, mas não é exatamente o que a gente quer, né? Que a nossa criança seja café com leite o tempo todo. E, nossa, nada como irmãos. E outra coisa, pensando no futuro também, as pessoas falam: tá, mas você não pode sobrecarregar os seus outros filhos com a situação da Maria. Não, posso sim. Posso sim. Dever cuidar dessa irmã. E desde muito cedo, eles têm que... Não é uma questão que vai ser imposta, mas eu quero que eles amem ela tanto que seja inconcebível para eles ver a irmã desamparada. Isso é uma questão de humanidade, é uma formação humana para eles. De humanidade. Então, não é uma imposição, eu não tô, sei lá, dispondo da vida deles como, sei lá, colocando um fardo sobre a vida deles. Não. Eles têm uma irmã, isso faz parte da história deles. A narrativa da vida deles tem essa irmã. Então, eles vão ter que, de algum modo, responder a isso, né? É a família, né? Sim. Eu sou muito chorona. Você começa a chorar, eu começo a chorar também. Ainda bem que você parou, senão eu começo a chorar. Sabe que... Miguel... Sim. Pode falar, fala, cara. Eu tava pensando naquela hora, eu falei, diz que eu me esqueça, né? Da questão, a pessoa fala, é dificuldade, Daiana, mas você já tem tanto trabalho, né? Aposto que você não é uma pessoa rica, cheia de ajudantes que vem dar banho no seu filho, que olha ele, não sei o que. Então as pessoas olham assim, é muito trabalho. É aquela mesma coisa.
mais um filho no mundo, né? Acreditem ou não, as pessoas já falaram pra mim que eu faço mal ao mundo porque eu tenho muito filho, entendeu? Né? O mundo superpopuloso, né? Tudo isso, né? Eu faço mal ao mundo porque eu tenho muitos filhos. Então eu não deveria ter muitos filhos, né? A Daiane não deveria ter outros filhos porque ela já tem muito trabalho. E eu vejo que essa relativização da vida destrói tudo. Se não é uma criança que está vindo, não é uma família que está crescendo, é um trabalho, é um problema. Então a gente tem que eliminar os problemas. A vida tem que ser fácil, a vida tem que ser gostosinha, a vida tem que ser cheirosinha, tudo bonito. Se essa criança vem e acaba com os nossos planos, é melhor que a gente faça o que como é que chama o ateu lá que você falou? Do Twitter? Você mata e tenta de novo. É o Dawkins, essa criatura aí, né? Você mata e tenta de novo, né? Porque tem que ser bonitinho, entendeu? Tem que estar tudo assim, maravilhoso. Então, o que é isso? É você perder a noção do valor de uma vida. Você perdeu, você acabou. E quando você está relativizando a vida, você relativiza tudo. É impossível. Eu olho sempre as pessoas que falam assim, convictas. Não. Mas é melhor não nascer. O que você faz? Você mata ela para que ela não sofra. Gente, vocês perderam a noção do que é essa vida. O que Deus pediu pra gente fazer aqui. Como que uma mãe vai olhar pro filho e falar assim, eu não quero que você sofra, então eu vou te matar aqui enquanto você é pequenininho, entendeu? Ou seja, se um filho da gente cresce, a gente cuida dele até os 18, e por algum motivo ele sofre um acidente e fica inválido, eu mato ele? Pra ele não sofrer? Eu elimino ele da minha vida? Seu marido ele fica inválido, eu mato ele também? Você tá me enchendo o saco, você tá dando trabalho, então eu não quero te ver sofrer, eu vou te eliminar. Né? Isso é um precedente, Cássia, demoníaco. Sim. Tem um caso acho que foi em Londres, do casal que conseguiu na justiça a autorização para abortar um bebê que já tinha 8 meses dentro da barriga, porque a criança tinha uma deformação nas mãos. A criança tinha as mãozinhas meio tortas. E eles conseguiram. Então, é isso. Um assassinato, assim, explicitamente um assassinato. Sim. Porque afinal das contas, qual é a vida que vale a pena? É a vida perfeita. Mas se a pessoa tiver transtornos mentais, se a pessoa for fisicamente perfeita, mas ela tiver um problema, ela tiver depressão, ela tiver esquizofrenia. O esquizofrênico também. O esquizofrênico é grave demais, então pode matar também. Então, quem é perfeito? Quem merece viver? Isso aí foi feito para acabar com a nossa. Abre muitas brechas, né? Muitas brechas. A questão aí entra até na questão da pobreza, né? Tem uma moça lá perguntando para mim, vou responder ela mais tarde. Mas aí, se o pai é pobre e a criança passa fome, né? Assim, mas tantos de nós passaram fome. Eu passei fome, assim. Quantos dias eu senti minha barriga doendo de fome? Sabe? Bendito seja Deus que eu estou aqui. Minha mãe me quis mesmo na pobreza, não é? Que bom que eu estou aqui. Mas enfim, isso é papo de pode falar. Mas é só para vocês refletirem, né? O tamanho do perigo que é isso aí, né? De você olhar para isso e falar, não. Tem aquele país, né, que eles conseguiram eliminar todas as crianças com síndrome de Down, né? A Islândia. Que abortaram todas, né? Abortaram todas. E não, essas porcentagens absurdas, 100% está há tantos anos sem nenhum nascimento de síndrome de Down. Nasce, viu? Isso é o mais demoníaco desse tipo de número, desse tipo de porcentagem. Porque nascem. Já existe assassinato de bebezinho que nasce com deficiência. A gente vê relato. Quem entra ali na Deep Web da deficiência, lê relatos assim. Eu já li relatos. Eu tenho uma mãe que eu acompanho aqui nas redes, que sentou diante do médico nos Estados Unidos e o médico disse, vocês não precisam ser super-heróis. Vocês não precisam. O menino dela tinha cardiopatia. Uma cardiopatia exatamente igual a que a minha filha tinha. Uma cardiopatia curável. Já existe a cirurgia que vai lá e cura essa cardiopatia. E o médico sentou e falou, mas vocês não precisam ser super-heróis. Ele tem probleminha no coração. Deixa ele aqui confortável com a gente. Ou seja, deixa ele, não conserta o coraçãozinho, deixa ele morrer. Isso está acontecendo. Não é assim, não é distopia para daqui a 30 anos. Isso está acontecendo. As crianças, a maioria está sendo diagnosticada no útero. A grande maioria. As que, por um acaso, passam, são mortas, são assassinadas, são eliminadas após o nascimento. Isso já acontece hoje. Eu já li relato disso aí.
Sim. E não é só com síndrome de Down, não. Volta e meia aparece um assassinato de alguma criança com autismo, e não é pequena, não, viu, gente? É criança com 10 anos. Eu vi um relato mesmo de uma mãe que ela tentou matar o filho uma vez, não conseguiu. Tentou a segunda vez e conseguiu, matou o filho afogado. E assim, e não só relatos de mães e pais que assassinam filhos, ou então se a suicídio, né? A mãe se suicida, eu já vi um caso mesmo de um pai, eu acho que também foi nos Estados Unidos, ele se matou com o filho. Sim. O filho dele tinha 6 anos, ele se suicidou com o filho. Então, assim, volta e meia, isso não é um caso corriqueiro, não. Está sendo muito, mas muito grande mesmo. Uhum. Muito grande, porque o filho é um peso. As pessoas falam isso, né? As pessoas falam isso para a mãe. Eu não sei, Lorena, com síndrome de Down, né? Porque, assim, onde eu moro, a gente tem uma comunidade grande de síndrome de Down e tem uma comunidade muito grande com autismo. Aqui tem muitas clínicas, né? A PAI aqui é muito forte, a gente tem associações. Eu já participei de associação, né? Já fui, né, militante dessa questão de inclusão, que hoje eu vejo que às vezes é uma coisa boa e às vezes é uma coisa que não é, dependendo do como é que você é colocada, porque, assim, fala-se em inclusão, mas muitas vezes a criança precisa de uma família. Família, eu falo com a mãe direto. Uma próxima amiga foi diagnosticada há pouco tempo, ela me falou, eu falei assim, olha, seu filho é seu filho, independente de ter um diagnóstico, ele é filho. E independente também desse diagnóstico, ele precisa ser educado. Né? Ele tem que ser educado. Os filhos da gente não pode viver a vida só de prioridade, porque toda criança é prioridade. Uhum. Um dia desse, eu conversando comigo, eu sem querer escrever assim, seu irmão é especial. Aí ele falou, mas mãe, eu também sou especial, porque eu sou criança. Aí eu falei, meu filho, você tá certo. Você é especial também. Eu falei, seu irmão tem uma dificuldade que nós temos que ajudar, né? Sim. E Miguel é super parceiro. Miguel é daquele que não mande ninguém buscar Pedro em algum lugar. Porque se eu ou o pai for buscar, não. É ele que cuida do irmão, é ele que busca o irmão. Se alguém perguntar o nome do irmão, ele fala. Ou ele não fala, mas o nome dele é Pedro. Entendeu? Ele é muito cuidador do irmão. O irmão aprendeu a dividir com ele, porque como ele divide tudo com o irmão. Ele é muito parceiro. Então, assim, essa criança precisa de irmão, precisa de família, precisa ser educada, independente da dificuldade que ela tem que ser trabalhada, mas ela precisa de educação. Então, essa inclusão dá muito essa questão de a prioridade. Então, a criança chega, a criança não vai saber esperar, não vai saber se educar no lugar, porque a mãe acha que tudo é prioridade. Uhum. Tudo é prioridade. E, às vezes, boa parte é só falta de educação mesmo. Gostei muito de você, Dani. Você é muito firme, você deve ser colérica, né? Você é muito assim, não resolveu o negócio. Com a Ana Clara Avelino. Ave Maria, eu adoro a história dela, não fico. Deve ser da turma das coléricas. Isso, me identifico muito com ela, sou bem colérica mesmo. E Pedro foi assim, um tratamento para mim. Deus tinha que me mandar Pedro. Ai de mim se não fosse Pedro na minha vida, né? Para cuidar dos meus egoísmos, né? Das minhas angústias de colérica, né? Então, Deus me tratou, né? A mim e meu marido, por Pedro. Então, para mim, a divisor de água, Dayana antes de Pedro, Dayana depois de Pedro, não só mãe, né? Então, assim, foi a melhor coisa da minha vida, foi ter Pedro. O autismo veio me dizer assim que eu não controlo nada, né? Sim. Porque as coléricas têm mania de controle, de mandar, eu não controlo nada, né? Mas eu posso dar o melhor de mim. Muito bem, tenho certeza que você está dando. Esses irmãos, né? O irmão do Pedro, os irmãos da Maria, eles serão grandes defensores da vida, assim, que defendem a vida de fato. Assim, eu sei o quanto que vale uma vida, ainda que ela não seja perfeita, como a sociedade quer que ela seja, né? Assim, essa é minha irmã, esse é o meu irmão. Ele é diferente, pois é, mas ele é amado, entendeu? Eu amo ele, eu cuido dele. E é isso que a gente precisa, dessas famílias assim, né? Que criam filhos assim. É nisso que eu acredito, assim. Precisamos criar pessoas que amam pessoas. Independente dessa pessoa ter alguma dificuldade ou não, né? Vocês como mães, acho que assim, fazem esse papel extraordinário, né? Mães de crianças atípicas, de dar esse testemunho, porque essa semana de live que eu tô fazendo, assim, é para mim aprender, porque eu não convivo com muitas famílias assim, né? Aqui no Japão, todo mundo é muito separado, né? A sociedade é muito melancólica, cada um no seu canto, né? É bem assim. Então, eu não tenho proximidade com famílias assim. Conheço algumas, mas assim, não sei como que funciona exatamente, né? Então, quando uma mãe tem uma dificuldade de pergunta para mim, eu não sei responder. Então, eu trouxe vocês para falar, né? E o que vocês trazem para mim e para essas mulheres?
que a vida é feliz. Ontem a Daiane, ela chorou na live, eu quase chorei também, porque a gente estava falando de um caso de um pai de um filho autista, que a mãe estava a ponto de se suicidar por conta do trabalho, e que esse filho mordeu alguém e o pai foi lá e mordeu o filho, né, para você aprender. Veja como que falta que ensine outras mães a lidar com isso. Né, você tem um filho autista, né, de quase severo. Queria que você falasse como que você lida com isso, porque eu já vi alguns vídeos, alguns documentários, nunca vi ao vivo, de que tem essa questão da autoagressão, de que eles gritam, que eles choram, né, que às vezes você não sabe o que ele tá querendo. E uma mãe, diante disso, muitas vezes se desespera, fala assim, então, se agora, o que eu faço? Eu bato nele? Eu tranco ele? Eu amarro ele? Vai ser sempre assim? Né? E essa falta de olhar para a criança, assim, não é o meu filho, eu vou amá-lo, traz esse desespero, né? Assim, eu prefiro me jogar da ponte, porque eu não dou conta disso. Cássia, eu passei por um momento muito difícil na família, a gente teve uma perda, né? No momento que minha mãe estava tratando câncer, meu irmão, nesse meio período, descobriu um câncer e faleceu. Então, assim, abalou a família inteira. Então, me desestruturou como irmã, me desestruturou, porque eu fiquei à frente de muita coisa. Então, assim, qualquer desestrutura que me traga abrange para Pedro. Então, assim, ele ficou muito desordenado, extremamente desordenado. Então, assim, ele é uma criança que não verbaliza, ele começou a gritar mais, ele começou a se autoagredir mais, né? E, assim, eles têm uma força muito grande. Então, assim, se ele pegar e ele apertar, ele vai lhe apertar mesmo. Então, teve um episódio que ele quase torceu o meu dedo. Mas eles não fazem aquilo por agressão. Às vezes falam assim, a criança agride. Não é agressão. Às vezes é uma forma dele procurar comunicação, né? Que ele está mostrando, eu estou descontrolado, eu não consigo controlar, né? Então, assim, há momentos que você tem que dar uma advertência, você tem que segurar, você tem que falar forte. Porque se você não fazer isso, acontece algo pior, não só com ele, com você. E ele não está fazendo isso porque quer. Não está fazendo isso porque quer. Então, assim, crianças com o meu filho, ou como Severo, às vezes as pessoas veem a gente falando na rua, né? É como Daniela falou ontem, né? Olha, a gente fala com ele, não fala com, às vezes, tão, né, meloso, tem que falar forte. Olha, você não pode. Pra não, ele entender. Volte aqui. E tem que ser bem direto, para ele entender bem direto, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, meu filho, ele obedece, né? Não, ele tem que obedecer. Ele é ensinado para isso. A educação dele é nesse nível, porque é assim que ele entende. Né? Se você falar muito meloso com ele, ele não vai entender. Então, assim, às vezes há momento de ser advertência, às vezes há momento de você deixar certas coisas acontecer. Porque, assim, como qualquer criança, nossos filhos têm que aprender. A criança, às vezes, aprende a andar e cai, não é verdade? Sim. Não rala o joelho. Sim. Então, às vezes, o autista ele tem que aprender por si só. Às vezes ele vai mexer em alguma coisa, tem mães que não... Meu filho é uma criança que mexeu em terra cedo, que andou sem problema, porque eu nunca tive medo dos desafios que ele ia ter, né? Ó, ele caiu, nossa, levanta, mãe, assim mesmo, levanta, né? E assim vamos, e às vezes é assim, às vezes o irmão tá brigando, o irmão tá brigando assim, às vezes eu fico de olho, né, claro, porque às vezes ele não sabe se defender. Mas se ele não tivesse o irmão, para às vezes ir ali, às vezes dar um tapa nele brincando, porque o irmão gosta de brincadeira de luta, ele não ia aprender a se defender. Hoje o irmão vai bater nele e segura automaticamente a mão. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Sim. Ele segura automaticamente a mão. Então, assim, há momentos que a gente precisa. Eu já vi também relatos aqui, né, que a criança batia muito. Né? Eu tenho um relato próximo que a criança batia mesmo nas outras crianças na escola e ele não tinha essa vivência em casa, ele se irritava e ia lá dava um tapa. Dava um tapa na cara da criança. Dava um tapa na cara da criança. A própria mãe pediu para outra criança que bateu nele devolver o tapa. E ele nunca mais bateu. Ele nunca mais bateu. Não é que eu estou dizendo que a violência tem que ser usada. Jamais. Jamais. Eles têm que ser ensinados. Jamais a violência tem que ser usada. Mas assim... A criança ele tem que aprender a se defender e ele tem que entender que um tapa dele dói. A percepção da realidade, né? Isso, porque eles são muito táteis também, né? Às vezes eles estão batendo, eles estão fazendo, eles não estão percebendo. Sim, né? sim. E às vezes quando outra criança faz com ele, ele percebe que aquilo ali machuca.
Claro que a gente mãe tem que falar, olha, isso machuca, porque quando o Pedro ele tá muito agoniado, ele aperta, né? Ele chegou, teve uma época que ele estava bem agoniado, que ele chegava, ficava segurando o dedão da gente e ficava querendo torcer. Eu falava, ó, isso tá me machucando. Eu falava bem sério para ele entender que isso estava machucando mesmo. Porque se eu ficava, não, meu filho, não faça isso, ele não vai entender. Ele não vai ter essa percepção. Então eu tenho que falar bem sério, você está me machucando. Então, assim, dependendo do grau de autismo, ele só vai entender de uma forma da mesma linguagem, às vezes, dele. E não adianta você falar, oh, meu filho, não faça isso. Muito, muito, muito amoroso demais, porque ele não vai entender. Então, assim, mas a gente também tem que estar atento, porque ele não pode... Pedro, às vezes, quando ele se irrita, né, ele afasta a pessoa e fala com ele, olha, você pode se irritar. Mamãe entende que você está irritado. É tanto que, às vezes, quando ele chega lá, tá bem irritado e tá gritando, aí a terapeuta, às vezes, fica tudo nervosa e fala, ele, olha, eu entendo, eu falo com ele bem claro, mamãe entende que você tá irritado. Eu entendo que você não quer fazer terapia. Eu entendo, mas você não pode gritar. Aqui tem muita criança, eu falo, ó, neném, ó, ele já entende que neném é silêncio. Aqui tem muito neném, você não pode, mas eu entendo. Mas você não vai fazer o que você quer, você precisa fazer isso. Então, assim, é antecipar. As mães que sabem que tem filho assim, tem que antecipar, saber o que vai acontecer antes, porque, assim, há momentos que a gente consegue controlar, mas muitos a gente não consegue. Então, a antecipação, a gente ajuda muito, né? A falar para a criança o que vai acontecer, para onde ele vai, o que é que ele vai fazer. Quando eu levo para ele para terapia, o tempo todo, a trajetória toda, eu vou conversando com ele, né? Olha, você vai para tal tia hoje, um dia antes já começa, você vai fazer isso, e a gente vai chegar lá, a mamãe vai dar seu documento, e você vai esperar, né? Porque a criança com autismo, somente os não verbais, eles precisam de ser previsível ao extremo. Essa que é a verdade. Então, assim, às vezes, essas reações, né, é desorganização da gente como mãe. Né? A minha experiência, pelo menos, é essa, né, que eu vejo com o Pedro, né? Porque fora de ambiente de casa que a gente não controla, a gente tem que pelo menos ter um controle antes de sair de casa. Não, eu só ia dizer que, no fim das contas, as mães, os pais, né, precisam conhecer profundamente a sua criança. Porque, por exemplo, algumas crianças vão responder bem a comandos verbais, a essa antecipação verbal. A minha Maria também, eu consigo, ó, você vai agora você vai agora no médico, porque você está com a gargantinha doendo, tá vendo seu nariz está escorrendo? Então agora a gente vai lá no médico, ele vai olhar o seu ouvidinho, etc. A Maria entende comando verbal, assim, ela entende se a gente fala com ela. Mas tem crianças que não entendem. Mas existem que não técnicas, existem modos de você chegar. Toda criança tem os seus caminhos. E existem algumas... Eu sei que no caso do autismo se usa muito ABA. Também na síndrome de Down se usa ABA, que é uma técnica, né? Um tipo de terapia voltado para isso, para essa parte comportamental das crianças. Existem algumas críticas que eu já vi serem feitas ao ABA e que me pareceram corretas do ponto de vista de que às vezes eles tentam domesticar muito a criança. Mas, pelo que eu conheço, existem algumas técnicas que são bastante interessantes, sim, para você tentar ensinar a criança a se preservar e a estar e a conviver em sociedade. Mas um fato é que existe hoje em dia muito essa cultura do pai levar a criança para a terapia, e a criança tem aquela meia hora de terapia. Mas meu filho faz o ABA por meia hora, às vezes 2 vezes na semana. Não adianta. Os pais vão ter que agir. Os pais vão ter que ser... No caso no caso das necessidades especiais, os pais realmente vão ter que ser os principais educadores, os principais condutores disso tudo. E isso as mães entendem. A mãe que nunca ouviu falar em homeschooling, mães para as quais é inconcebível pensar em não mandar a criança para a escola, se você conversa com essas comunidades, assim, mães de comunidades de crianças atípicas, elas reconhecem, elas dão esse relato. Não, meu filho só realmente melhorou quando eu comecei a assumir parte parte dessas funções terapêuticas, porque não adianta meia hora de terapia ocupacional, meia hora de terapia comportamental, meia hora de fono, meia hora... Não adianta. A criança precisa ter todos esses estímulos, toda essa educação como parte da normalidade dela.
Isso aí. A casa tem que estar toda, a casa tem que ser essa terapia. Quer dizer que, como ela falou, né, os irmãos têm que saber, têm que conhecer também. Os pais, os irmãos têm que conhecer a criança e saber como agir em determinada situação. Hoje a gente estava aqui na frente, e aqui na frente, na frente de casa, e eles estavam andando de triciclo, bicicleta. E eu falei, só aqui na frente, eu tô sozinha com vocês, eu não consigo correr atrás, estava com a bebê, com a neném no colo, não consigo correr atrás se vocês correrem. E o João desceu e queria ir embora. Aí eu fui lá com ele, eu podia ter brigado, mas eu pensei, na hora eu tive esse insight, assim, cheguei lá com ele, João, eu preciso que você volte agora. Porque a Maria tá vendo você aqui e ela vai querer vir também e ela vai correr. Você sabe que a Maria corre, ela é pesada, se ela correr, eu não vou conseguir trazer ela para casa. E ela vai se perder. Na hora, assim, deu muito certo. Na hora ele voltou, e ele tava ele tava assim, vermelho de sol, querendo brincar. Eu vi que ele queria muito ir lá, andar de bicicleta e ir embora. Mas ele entende, ele sabe quem é a Maria, ele sabe que a Maria corre, ele sabe que a Maria se joga no chão. E ele realmente não tem força, ela é muito mais forte que ele. Ele não teria força para me ajudar a levantá-la, mas ele conseguiu ajudar dessa forma. Ela sabe que ele sabe que ela faz tudo que ele faz. Voltou para casa. Então, eu acho que é um ponto importante também que a gente tem que trazer numa live como essa. E os pais precisam estar muito presentes. Eu sei que muitas vezes tem mães que trabalham muito duro para pagar as terapias, pagar a terapia particular. Às vezes, a terapia do convênio, a terapia do SUS não é a melhor possível. Então, eu vou lá, eu trabalho para o meu filho ir fazer a melhor fisioterapia, a melhor forma. Mas às vezes, a própria presença da mãe pode ser até melhor. Então, toda essa parte de comportamento, toda essa parte da criança estar no mundo, não adianta terceirizar. Assim, é bom ter o apoio dos profissionais para que a gente saiba o que fazer. Eu gosto muito, eu estou o tempo todo, eu estou estudando, estou lendo. Olha, Lorena, Lorena, deixa eu só te falar um fato que acontece, né? Eu tenho muito contato com muitos profissionais, com pessoas da área de tanto de saúde como de educação. Então, assim, eu já fiquei à frente de associação de mães e o que é que eu tenho a dizer, assim, de todos, né, que falam a mesma coisa, tanto da área de saúde como da educação. Muitas crianças são falta de pai e mãe. Essa é a verdade. Falta de pai e mãe mesmo, de estar em casa, de estar ensinando. Porque assim, tem a terapia, só para informar, tem muita mãe que não sabe, hoje os convênios já estão dando 1 hora de terapia por semana, por cada profissional. Hoje até psicopedagogo se tem pelo convênio. Então, assim, tem mães que não têm essa informação, mas hoje aqui no Brasil já cobre isso aí. Né? Pode contactar seu convênio, porque aqui, pelo menos na minha cidade, já está normal. Não precisa nem pedir autorização mais. Mas, assim, é falta de pai e mãe. Porque, assim, acha que o profissional, a terapia vai dar jeito em tudo, né? Não precisa ensinar essa criança dentro de casa, tirar um prato, botar um prato na pia, né? Eu digo pelo meu relato, Pedro, ele é ansioso. E por ser ansioso, ele bota essa ansiedade para a comida. Então, ele é fortinho, né? Então, assim, teve uma época que foi tão grande que eu tinha que trancar a geladeira. Aí, depois dessa época, eu falei, não, esse negócio tá errado, ele tem que aprender, né? Ele tem que aprender que a geladeira tá ali, ele não pode pegar tudo que ele quer. E vamos trabalhando isso, e a gente trabalhou, e hoje, graças a Deus, ele vai na geladeira pegar a água dele, bota a garrafa no mesmo lugar, a uva tá lá lavada, ele pega o pratinho, pega o caixinho de uva, bota dentro, vai comer, bota na mesa, tira o prato dele da mesa. Então, ele tem que aprender, eles têm que ser educados, como eu educo o Miguel, a mesma coisa. Miguel faz a mesma coisa. Tem um vídeo, cara. Gente, Eu sabia que esse era o pintinho bonito. Tem um vídeo que depois Miguel tá aqui. eu posso te mandar. Tudo bem, o horário, Diana? O horário. Gente, Você tinha que ir, né? Isso. É porque meu marido vai trabalhar, meu marido só trabalha à noite. Então, assim, deixa ele vai sair, eu preciso me ausentar. Sim, viu? obrigada, Foi muito bom estar com vocês. Kátia, você foi uma divisora de água na minha vida, né? A sua fala que você... Até hoje eu não me esqueço da sua fala que você falou. Primeiras pessoas... Primeiro Deus, depois as pessoas, depois as coisas. São, assim,
foi muito forte para mim isso daí. Te agradeço mesmo, viu? Lorena, prazer conversar com você. Igualmente, viu? muito bom. Gente, tchauzinho para vocês. Beijo, Boa Lorena, noite. muito obrigada, viu? Fica com Deus aí. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Ô, Cássia, só para concluir, eu lembrei, enquanto a Daiane falava, de um vídeo, talvez seja o vídeo mais impactante que eu já vi sobre essa questão da educação da criança atípica. É de um pai americano, principalmente o pai aparece, né? O relato é dado principalmente pelo pai, mas eu sei que ele trabalha em conjunto com a esposa. E o vídeo começa assim, ele falando: meu filho tem o pior diagnóstico possível. E ele começa a falar tudo que o filho tem. É um autista severo. A criança não, já é um adulto, né? É um autista severo, mas severo daquele tipo assim, agressivo com os outros, agressivo consigo mesmo. E ele tem também várias outras questões físicas, de saúde, questões de intestino, muitas alergias alimentares, muitas. Ele passa um bom tempo no início do vídeo dizendo tudo o que o filho dele tem. Mas talvez a parte mais difícil seja essa parte do comportamento, da agressividade. Era uma pessoa que todo mundo dizia que tinha que ser internada. Não seria uma pessoa viável em sociedade, era uma pessoa para viver numa instituição, com sedação, porque ele era descontrolado, chegou a atentar contra a pessoa, chegou a machucar. E seria perfeitamente possível para essa família, assim, eles teriam sido apoiados se eles tivessem desistido desse filho, porque era uma pessoa agressiva. Mas eles não fizeram isso. Eles montaram uma espécie de escola em casa, estudaram muito sobre autismo, sobre todas as questões envolvidas, e começaram, inclusive, a atender outras pessoas também com condições semelhantes, e foram trabalhando com o próprio filho deles. Isso ao longo de alguns anos. No momento em que o vídeo foi gravado, o rapaz já estava lá com os seus 20 e tantos anos. Ele não era mais agressivo. Você vê, assim, ele não fala e ele está o tempo todo com as estereotipias do autismo. Ele é uma pessoa ainda com autismo severo, mas ele já não era mais violento e ele estava, inclusive, empregado. Eles conseguiram para ele um emprego, acho que era numa rede de lanchonetes, em que alguma coisa do tipo, ele colocava as tampinhas dos copos, ele fazia um trabalho assim. Tinha o trabalho dele, estava inserido ali na sociedade. Não estava numa instituição sob sedativos. E isso foi graças a essa família. Quando eu vi esse vídeo, eu lembro que eu pensei, não sei quem eu teria sido nessa situação. Realmente, é uma situação daquelas assim que... O que você vai fazer? E você vê que é uma família que não vem... Acho que eles não vêm de uma cosmovisão cristã nem nada. Foi assim, foi amor que veio de cima, tocou o coração deles e eles fizeram tudo isso. E hoje fazem por outras famílias também. Eu vou procurar esse vídeo, eu vou mandar para você mostra pro seu pessoal aqui. Pois é, né? Igual a gente tava falando da questão da relativização da vida, né? É muito mais fácil a gente abrir mão das coisas. E a gente pode ser tão cruel que a gente pode abrir mão dos nossos próprios filhos. Né? A gente vê as pessoas fazendo isso. Né? Eu não quero ter tanto trabalho, eu não vou me sacrificar tanto. E vem aquela história, né? Você não precisa ser um super-herói, né? Como o médico diz. É como se fosse ainda algo caridoso. Não, mamãe, eu estou te ajudando. Eu quero que você seja feliz, quero que você esteja bem, quero poupar o teu filho do sofrimento. Então nós podemos escolher por isso aí, né? Por um aborto, por você deixar o seu filho dopado, deixar ele trancado em algum lugar. Mas ali existe uma vida, né? E como nós somos cristãs, como nós somos católicos, o que nós cremos? Que toda vida vale a pena e que no céu essas crianças serão perfeitas. É isso. Né? Eu gostei muito da Daiane, eu nunca tinha conversado com ela, ela é seguidora, tem um Instagram pequenininho. Mas, assim, é a convicção, né, Lorena? É o meu filho, eu vou dar um jeito, não importa qual que tem nesse diagnóstico. Eu vou educá-lo e vou amá-lo. E essas mães estão por aí, eu acho fantástico, eu gosto muito de né? Conversar, de conviver. Tem muita mãe, assim, raçuda mesmo. Raçuda, né? Exatamente. É essa palavra, não tem outra.
E as mães vão lá e fazem o que a escola não faz, fazem o que as terapias não fazem. É muito bonito de se ver. Isso que a gente vê muitas vezes acontecer dentro do movimento homeschooler acontece de forma muito concentrada, com uma força muito concentrada dentro das famílias que têm as crianças atípicas. E assim, o que eles conseguem fazer pelas crianças é maravilhoso. Maravilhoso. E normalmente são famílias que acabam depois também movendo, como a própria Diana, né? Acaba se tornando líder de associação. Porque tem essa luz, tem essa garra. E tem muitas mães que não sabem o que fazer. Realmente, a atenção a esses pais tem que ser redobrada. Não só o cuidado ao que fazer com a criança, os cuidados com a criança, mas como você vai... Primeiro, como dar um diagnóstico. Como você lidar com esse momento tão delicado. Tem uma mãe australiana que eu sigo, que ela realmente fez uma revolução por lá, pela Austrália. Voltou? Tá ok. Tá okay. A bateria do celular tá dando sinais que vai acabar, mas acho que ainda dá tempo. Essa mãe australiana, ela conseguiu lá, ela montou associação, montou grupo de acolhimento para mães gestantes e tudo isso, e elas conseguiram tirar dos testes, né? Porque já tem teste de exame de sangue que você faz para identificar a síndrome de Down. Na minha época não tinha, hoje em dia já tem. E eles conseguiram tirar a palavra risco. Então, risco de ter síndrome. Conseguiram tirar a palavra risco e substituir por... o equivalente em português seria, sei lá, possibilidade. Então, estão fazendo toda uma campanha de acolhimento, de formação dos médicos ultrassonografistas. Eu passei toda a minha gestação da Maria, eu passei por ultrassonografista que fazia assim, ficava em pânico quando via lá. Dava pra ver que a pessoa não sabia lidar com aquilo. Não sabia lidar com aquela situação. O que falar para essa... Então, você se sentia assim, realmente gestando um ser que não era desejado pelo mundo. Sim. Então, tem muito que se pode, que se precisa fazer para que essas famílias se sintam, para que se diminua essa culpa, esse medo dessas crianças serem colocadas no mundo. Ter filhos hoje em dia já é difícil assim, nesse sentido, né? A gente já é como se já fosse uma grande coisa. Você casar e ter um filho, nossa, é uma grande coisa. Tem que ter toda uma preparação, tem que se construir toda uma cerimônia de anos e anos de preparação para que a pessoa vá lá e tenha um filho que vai consumar o casamento. O filho atípico é praticamente um peso em cima dessa... É como se fosse uma pedra em cima da festividade do casal. Então, é um assunto que tem que ser muito, muito abordado. Ótimo. Lorena, eu te agradeço, eu vou te liberar. A gente está aqui já há bastante tempo. Obrigada, viu? De verdade, obrigada do fundo do meu coração por você contar um pouquinho da Maria, um pouquinho da sua história, da sua luta. Você é uma pessoa que eu admiro muito, eu gosto muito, desde muito tempo. É uma inspiração para mim, pode ter certeza. Então, eu fiquei de alegria de poder te ouvir. Muito obrigada. Eu agradeço muito pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E eu gosto muito de você. Então, para mim, foi maravilhoso. Obrigada. Agradeço demais pelo convite mesmo. E é isso, estamos aqui. Se você precisar, se vier chegar alguma pergunta para você, você não sabe exatamente como responder, pode mandar para mim que a gente vai respondendo junto. Obrigada, Lorena. Se o pessoal que está aqui assistindo também quiser trocar mensagem, quiser falar alguma coisa, pode me mandar mensagem por direct, tá? Estamos aqui para nos ajudar. Perfeito, é isso aí. Essa é a intenção de toda essa série de lives, né? Que as mães encontrem ajuda, né? Como você falou, quando você recebeu essa notícia foi muito difícil. A Leandra já teve uma experiência muito diferente. Uhum. Eu lembro quando ela avisou pra gente, falou assim, olha, eu vou ter um nenenzinho com síndrome de Down. Nós estávamos todas alegres, assim, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Né? Olha aí a Maria como ela é linda e maravilhosa. Então, que a gente possa oferecer esse acolhimento, né, para outras mães também. Com certeza. É isso, Lorena. Meninas, essa live vai ficar salva, tá? Você vai ficar sempre salva aqui. Essa série vai para ajudar outras mães. Então, fiquem à vontade para assistir, enviar para quem vocês quiserem. O Instagram da Lorena, ela trabalha aqui no Instagram também, então vocês podem conversar com ela.
tá? Que ela responde vocês, tá? Uma boa noite para vocês, uma boa noite, Lorena. Fique com Deus. Um beijo para toda a família aí. Melhoras pro pequeno. Muito obrigada. Vou lá ver como que tá, se o pai dele sobreviveu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo.